Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática Discreta 2. Nesta aula sobre demanda 23, nós iremos falar do assunto de algoritmo de Dijkstra. Ainda estamos falando de busca em grafos. Basicamente, nós queremos aqui representar o mundo real, como acontece, por exemplo, numa malha viária, onde tem várias cidades que estão conectadas entre si. E o nosso foco seria exatamente você utilizar o conceito, né, do algoritmo de Dijkstra. Ele não é mais poderoso porque vocês vão utilizar outros algoritmos quando for pagar, por exemplo, a disciplina de inteligência artificial. Nessa disciplina em si, ela vai ter outras técnicas mais avançadas do que essa. Como a gente está no conceito da disciplina de matemática discreta, teoria dos grafos, nós parte do pressuposto também que é preciso dar esse conteúdo para cumprir a ementa. Então, aqui nós vamos falar do algoritmo de Dijkstra. Ele não é o mais poderoso, mas ele é bem simples de você entender, na verdade, assim, de entender mais. A implementação é um pouco complexa, porque envolve o uso da busca, né, de forma exaustiva entre as opções, e ele vai calcular o menor custo entre eles. Ele foi concebido, esse algoritmo de Dijkstra foi concebido, né, a sua definição, lá por volta de 1956 com o holandês Edgar Dijkstra. Nesse caso, a pronúncia é Dijkstra mesmo, certo? E ele foi publicado só em 1958, esse algoritmo. O objetivo desse algoritmo em si é solucionar o problema do caminho mais curto entre dois vértices em grafos conexos com arestas de peso não negativos. Lembrando que a complexidade do algoritmo ele aumenta a partir do momento que você adiciona muitas cidades aí, obviamente. Para calcular isso, ele vai demorar um pouco, um processo, inclusive, é conhecido, por exemplo, de encontrar a menor rota, por exemplo, como um problema NP. É um problema que não tem solução, mas ele tem uma solução intermediária, ou seja, ele é possível de ser resolvido de forma algorítmica, porém o problema é que, nesse caso, quando aumenta-se o número de cidades, o nosso computador, nesse caso, não consegue calcular, né? Tem uma demora aí de tempo para calcular. Inclusive, deixa eu ver se eu encontro alguma informação, não trouxe para a aula, mas existe. Se você pesquisar, por exemplo, o NP, caixeiro viajante, por exemplo, é a mesma coisa da aplicação do algoritmo de Dijkstra para os outros algoritmos, por exemplo, como alguns exemplos como busca de A estrela, buscas heurísticas que vocês vão ver em inteligência artificial. Ele envolve o uso de técnicas mais avançadas da IA, porque ele não dá exatamente o melhor caminho, o mais otimizado, mas, quer dizer, ele não dá o melhor caminho porque o computador não consegue realmente calcular, né, por conta do tempo. E, nesse caso, ele dá um caminho otimizado. Então, esse algoritmo de Dash a gente vai utilizar com poucas cidades, até porque, para a complexidade, né, do que a gente está utilizando, ele consegue solucionar problemas com poucas cidades. Nesse caso, o caminho, ele consegue encontrar o caminho mais curto entre dois vértices em um grafo que é dito conexo, com arestas de pesos não negativos. Então, precisa necessariamente obedecer todos os critérios. Obviamente, se você aplicar, por exemplo, no conceito de uma malha viária, consequentemente vai encaixar nesse problema, porque as cidades em si estão conectadas e, obviamente, o peso que é associado a ela é apenas a distância. Se for aumentar a complexidade, por exemplo, colocar, por exemplo, a gente percebe que pode ser calculado também, adicionado como na matriz de pesos, não somente a distância, mas também, por exemplo, se é um percurso lento, se vai ser, por exemplo, se vai ter paradas, né, obrigatórias, que são os pedágios. Aí tudo isso deve ser levado em consideração quando for, obviamente, esses algoritmos mais poderosos. Bom, mas o principal a gente vai tentar pelo menos entender qual é a sua aplicação utilizando o algoritmo de Dijkstra, certo? Então, vamos lá. Bom, ele leva em consideração uma matriz de custos. Basicamente, ele vai calcular todas as possibilidades e vai me dar exatamente o menor custo entre elas. Cada entrada da matriz tem armazenamento de custo, ou seja, o peso das arestas entre dois vértices. A gente vai somando esses pesos e encontra exatamente, obviamente você coloca como se fosse todas as possibilidades de ramificação entre um vértice A e um vértice B, por exemplo,
E quando você verifica todas as possibilidades, você vai contabilizar o caminho, nesse caso, de cada uma das opções, e vai me dar exatamente, e você vai ter que pegar, por exemplo, entre as opções que são dadas, o menor caminho. Então, geralmente, se tiver mais cidades aí para ser conectadas, por exemplo, isso vai ser complexo para ser desenvolvido pelo computador. Você pode até fazer a implementação, mas ele vai demorar um pouco para dar a resposta. Então, aqui ele vai visitar esses vértices, incluir eles na fila apenas os vértices com menor custo. Então, por exemplo, entre as opções dos menores custos, ele vai me dar exatamente, vai selecionar a que deu menor e vai dar a resposta final. O principal trecho aqui do algoritmo eu peguei basicamente relacionado ao código que foi implementado. Ele vai encontrar o menor caminho, ele pega o menor caminho aqui, o mínimo, como pela função menf, né, lá da biblioteca em C, que é o Hangul While. Esse valor seria o maior valor que você encontra, ele é como se fosse uma definição do maior valor que existe, por exemplo, para a gente dizer que esse mínimo é o maior valor. Aí, quando for encontrar esse mínimo, vai ser qualquer valor que você encontrar, vai ser menor do que esse valor. Então, é só para a gente iniciar essa variável. Bom, e aí ele vai usar um laço, né, uma estrutura de laço, basicamente para percorrer, verificando se a distância, por exemplo, entre o verso atual e também o verso adjacente a ele, por exemplo, é menor do que basicamente o que está contido na variável mínimo. Nesse caso, vai verificando entre as opções se ele é o menor valor entre os encontrados. Se o valor da variável é atualizado, por exemplo, e o processo se repete até que o verso não tenha mais nós adjacentes. Então, ele vai levando em consideração esse percurso até verificar, por exemplo, entre as opções, qual seria o menor custo. Bom, e aí o que acontece basicamente nesse algoritmo? Ele tem basicamente um laço de repetição, ele é verificado se a distância entre o vértice atual e o vértice adjacente é menor do que o contido na variável mínimo, e se o valor da variável, se o for, né, se for o valor da variável, por exemplo, ele é atualizado e o processo se repete até que o vértice não tenha mais nós adjacentes, como eu acabei de explicar. E o que acontece em seguida? Ele vai imprimir essa resposta para o usuário, dando as opções que são solicitadas. Então, foi feita a implementação desse algoritmo. A gente vai usar isso aqui como exemplo dessa malha viária para representar justamente o algoritmo de solução. Então, obviamente, aqui vocês podem dar pausa no vídeo, ou até mesmo printar a tela, porque eu só vou compartilhar com vocês apenas o código. E aí, obviamente, eu estou me referindo justamente a essa imagem, tá? Então, eu vou parar de partilhar aqui e vou compartilhar a tela com vocês do Visual Code. Deixa eu ver onde é que está. Bom, para ganhar tempo, e obviamente o algoritmo ele é muito longo, ele tem mais de 200 linhas, eu vou explicar em linhas gerais o que cada função faz, e aí vou executar o código com aquele exemplo que foi dado, certo? Então, vamos lá. Eu vou começar a função, essa subrotina que é o menu mostrar, que basicamente ele tem duas funções, que ele vai adicionar um grafo, ou seja, eu vou ter que alimentar uma entrada com grafo, e o 2 seria justamente para procurar os menores caminhos do grafo. Então, ele vai me dar exatamente todas as opções, como se fosse não uma matriz de correlação, mas sim para todas as opções. Vamos supor que eu tenho exatamente 7 cidades, eu tenho 7 cidades que vão ser, obviamente, ocupadas nessa malha viária. Então, ele vai me dar exatamente essa resposta como se fosse todas as cidades disponíveis. Por exemplo, da cidade 1 para a cidade 2, da cidade 1 para a cidade 3, da cidade 1 para a cidade 4 e assim por diante. Assim como nós temos as opções para, por exemplo, da cidade 7 para a cidade 1 e assim por diante. Ou seja, ele vai me dar todas as possibilidades e me dando justamente o menor caminho. Ele pode demorar um pouco de calcular, mas como é pouco esse dados, esse aí para o computador ele é rápido, certo? Então, ele vai ter um para adicionar o grafo, eu vou adicionar um grafo, e depois um para procurar esse menor caminho entre os existentes. E, obviamente, aqui seria 0 para sair. Então, esse aqui é um menu mostrar, ele não recebe nada como parâmetro, porque é uma subrotina. Quer dizer, não é porque não recebe nada como parâmetro que é uma subrotina, porque nesse caso,
ele é do tipo void, nesse caso. Então, ele não tem um retorno específico. Então, ele é uma subrotina caracterizada como uma, nesse caso, procedimento. Nesse caso, é um procedimento. E aí ele usa a função system_cls para limpar a tela e apresenta o menu, obviamente, das opções. Então, se, nesse caso aqui, vamos lá para o programa principal. O que acontece lá no programa principal? Eu setei aqui o locale para o português, ou seja, para deixar ele em português, e receber aqueles caracteres especiais que só tem na nossa língua. E aí, obviamente, como é um menu de opções, eu coloquei aqui, comecei a variável opt com -1, e em seguida pedi vai mostrar o menu das opções, então ele apresenta esse menu para o usuário, e em seguida, através do comando scanf, ele salva essa opção entre as opções que são dadas. Nesse caso, se eu digitar 1, por exemplo, eu vou para o grafo criar, tem essa função aqui, grafo criar, caso eu digite 2, e se o número de vértices for maior do que zero, se você digitar o número de vértices maior do que zero, ele vai procurar os caminhos, obviamente. E eu dou um break aí em cada uma das situações, porque é um switch. Bom, então, como é que seria o grafo criar? Então, ele vai apresentar na tela, obviamente, as opções dos vértices, ou seja, vamos supor, eu estou criando, quando eu digito aqui a opção 1, ele vai para essa outra opção aqui, olha só, que é adicionar o grafo, e ele vai pedir, por exemplo, o número de vértices. Ele pede aqui, no mínimo, 3 vértices para calcular o caminho do algoritmo de Dijkstra. Até porque, quando tem dois vértices, o menor caminho entre eles é somente as opções que nós temos, que no caso seria o que está ligando entre eles. Quando a gente coloca 3 vértices, a gente aumenta a complexidade e consegue aplicar realmente o algoritmo de Dijkstra. Então, aqui ele vai pedir, obviamente, para informar o número mínimo. Eu vou primeiro para mostrar aqui o grafo, chamamento grafo criar, que é essa função aqui, que ele pede para informar o número de vértices, aí eu faço um tratamento aqui para que o valor que eu digite ele seja sempre maior do que 3, né? Porque se eu digitar qualquer valor menor do que 3, ele não vai aceitar, ele não sai desse laço. Aí eu uso o do while aqui para fazer justamente esse tratamento. Mas aí seria uma pergunta simples, pedindo para apenas informar o número de vértices. E aí ele vai começar a fazer, né, nesse caso, os custos, né? Se os custos não tiver, nesse caso eu criei uma variável custos, se observar aqui, ele basicamente um ponteiro de inteiro, nesse caso, se você já teve estudado, né, por exemplo, sobre ponteiros com o professor de linguagem de programação 1, então ele cria aqui, basicamente, uma variável custo e uma variável ponteiro de custo, ou seja, ele é um valor inteiro, certo? Então, vamos lá, voltar para a função, certo? Só para a gente não se atrapalhar. E aqui eu crio, basicamente, nessa linha 149, basicamente, aloco de forma dinâmica na memória. Isso aqui também é um assunto que é visto também na disciplina de linguagem de programação 1, como professor de linguagem de programação 1. E aí, o que vai acontecer aqui, ele está alocando de forma dinâmica na memória com base em quantidade de vértices. Nesse caso, como é uma matriz, né, a gente representa um grafo através de uma matriz, se eu digo que o número de vértices é igual a 4, significa dizer que ele vai gerar uma matriz 4 por 4. Então, aqui ele vai me dar exatamente vértices vezes vértices, por isso que ele pede a multiplicação de vértices vezes vértices, porque me refere justamente à multiplicação no caso, 4 vezes 4 dá 16 espaços que vão ser preenchidos com um tamanho de inteiro, nesse caso eles vão ser armazenados de forma dinâmica na memória, a gente explicou isso também na disciplina. Você consegue fazer essa alocação dinâmica na memória, pegando justamente através da função imalloc, que é uma função que está dentro da biblioteca stdlib, que permite você consultar o nosso compilador, verificando na memória o espaço que está disponível na memória, sem que ele salve essa informação de forma a permitir a criação de uma variável em um local que não é específico, por exemplo, para uma variável que é usada pelo sistema operacional, evitando assim que você tenha problemas com o sistema operacional. Então, aqui eu vou criar essa variável custos, é como se fosse criar uma matriz realmente de custos,
E entre as opções ele vai verificar, por exemplo, vai contabilizar essas opções que existem entre os vértices. Então, ele vai me dar exatamente aqui uma matriz de custos, com o número de vértices com vértices, nesse caso, né? Vértice vezes vértice. Bom, aí aqui tem se esses custos for diferente de null, significa dizer que teve um problema com o compilador para alocar o espaço na memória e vai mandar uma mensagem aqui de memória insuficiente e o programa é fechado, né, para de executar. Então, esse exit -1 seria para fechar o programa. Você pode mudar a cor do programa, da fonte, né, nesse caso do próprio comando. Você pode setar a cor, né? No caso, você pode mudar a cor e ele vai mandar mensagem, tá, erro, memória insuficiente. Isso é quase impossível, né, para um computador, mas caso aconteça problemas com isso, ele vai mandar essa mensagem. Bom, uma vez que você já tenha alocado de forma dinâmica na memória, então imagine só uma matriz 4x4 sendo alocada de forma dinâmica na memória. É uma coisa meio que quase impossível de imaginar, mas vamos tentar abstrair, certo? Ele está alocando de forma dinâmica na memória esses espaços, ou seja, 16 espaços na memória, ou seja, 4x4. E ele vai preencher inicialmente essa matriz de custos com -1. Então, ele vai preencher aqui através de um laço, vai percorrer toda a estrutura através do índice I, que ele vai percorrer e vai verificando entre as opções e vai preenchendo lá a matriz de custo com -1. Ok, uma vez que você preenche essa matriz com -1, o que vai acontecer? A gente está criando justamente o grafo, principalmente, então está criando 16 espaços da memória, ele inicia justamente com -1, essa matriz de custos. Depois disso, ele vai pedir aqui para você entrar com a aresta. Esse sysctls é só para dar uma limpeza na tela, para não ficar muita informação lá no próprio comando. E percebe-se que ele pede para entrar com as arestas. Então, ele vai pedir aqui, ele é um tratamento, esse do while, para que você digite uma origem entre a opção que é desejada. Por exemplo, você vai digitar entre 1 até o número de vértices, que nesse caso aqui seria %d, ou seja, por exemplo, aqui vamos supor que você tenha digitado 4 vértices, então o número de vértices foram 4 nesse caso. Então, ele vai pedir para você colocar uma origem entre 1 até 4, e aí, obviamente, ele só vai aceitar essa informação, só vai sair desse laço se você digitar essa origem, como se ele for maior do que 0, e essa origem for menor do que o número de vértices, ou seja, está realmente entre 1 e 4, por exemplo. Se você digitar qualquer valor fora desse intervalo, ele vai ficar aqui com um loop até você digitar um valor aceitável. Então, aqui é um tratamento que a gente pode dar com base nessa especificação. Por isso tem muito do while aqui, é um tratamento que é feito. Se a origem que você digitou realmente existir, nesse caso, obviamente, ele validar, aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer justamente duas coisas. Primeiro, procurar o vértice destino. Nesse caso, ele vai fazer a pergunta, o destino entre 1 e %d, nesse caso, até 1 até 4, menos o vértice que você digitou, porque ele não faz sentido, por exemplo, sair do vértice 4 para o vértice 4, ou sair do vértice 3 para o vértice 3, ou seja, não tem laços nesse grafo, só tem justamente caminhos, né, entre os vértices existentes. Então, ele vai, obviamente, só vai aceitar, por exemplo, se você digitar também entre 1 e 4, e também o destino ser diferente da origem, certo? Então, ele vai validar aqui o destino, e depois ele vai pedir o custo, sendo também um custo positivo, e só vai aceitar, obviamente, valores acima de 0, nesse caso. Então, ele vai pedir para um custo entre os dois caminhos. Então, por exemplo, ele pede o vértice de origem, o vértice de destino, e o custo que é associado. Vamos supor, cidades como Campina Grande e uma cidade vizinha, vamos supor, eu vou colocar aqui, vamos supor que Patos seja vizinho, certo? Então, vamos supor que a distância entre Patos e Campina Grande seja de 20 quilômetros. Então, vai ser Patos, escolhido como uma cidade de origem, a cidade de destino Campina Grande, e o peso que é associado seria 20, que seria a quantidade de quilômetros, certo? Bom, e aí o que vai acontecer? A matriz de custo vai ser feita aqui com base na origem e na quantidade de vértices que nós temos. Ele vai procurar entre as opções se tem exatamente um percurso entre esses vértices e vai calcular esse custo somando justamente esses elementos. Bom, e aí é justamente o que é feito basicamente aqui nesse grafo criar.
Depois que você cria esse grafo e associa, por exemplo, a função, deixa eu só botar aqui para o programa, grafo procurar, aí ele tem justamente essa cara, porém ele só é uma subrotina também, porém a função principal a gente vai explicar daqui a pouco. O que seria esse grafo procurar? Ele vai colorir aqui com base, eu coloquei aqui com a cor 3, aí ele vai dar um azul provavelmente, e ele vai mostrar aqui a lista dos menores caminhos do grafo que é dado. Então, vamos supor que você alimente todo o seu grafo até que você digite 0 como opção de sair, né? Que a gente colocou, inclusive, lá no grafo criar, isso, né? Tipo, se enquanto... Porque existe aqui um caminho, né? Do origem. Enquanto, nesse caso, tiver origem associada, se você colocar uma origem igual a 0, ele para de rodar aqui, nesse caso. Seria basicamente isso quando você for rodar a aplicação. Quando for em grafo criar, basicamente ele vai percorrer as opções, ele vai pegar justamente, como é uma matriz, então ele vai precisar de dois administradores aqui, um I e um J, que consiste basicamente dos que vão percorrer, por exemplo, as opções de linha e coluna. Obviamente, percorrendo todas as opções que são dadas. E aí a gente aplica aqui basicamente a função Dijkstra, que ele pega o número de vértice, o I e o J e a matriz de custos, que são justamente como se fosse esse custo, seria basicamente a matriz de adjacência entre os vértices. Adjacência, só que nesse caso, não somente adjacência, mas onde a gente coloca, por exemplo, ao invés de colocar a relação da adjacência entre esses vértices, coloca basicamente uma matriz de custo. Por exemplo, ao invés de preencher 1, vai preencher o peso direto da adjacência entre esses vértices. Por exemplo, vamos supor que tenha Patos e Campina Grande, seja 20, então na primeira opção seria 20. Aí vamos supor que Patos esteja ligado com Cajazeiras, por exemplo, seria 30, né, 30 quilômetros, vamos supor, e assim por diante. Ou seja, eu coloco já a relação de adjacência que existe entre eles. E coloco o peso associado ao invés dele. Nesse caso, ao invés de 1, coloca o peso. Então, ele vai pegar justamente a quantidade de vértices, as posições I e J, nesse caso da matriz, e também o custo de a matriz de custos que é dada com base na relação de adjacência. Bom, e o que tem, basicamente, a principal função, que é a função Dijkstra, que é exatamente essa, que ela é bem grande mesmo. Ele pega, olha só, na implementação do Dijkstra, ele pega justamente o vértice, a origem, o destino e a matriz de custo aqui, que eu coloquei através de um ponteiro. Bom, aqui é onde está a maior complexidade, e aí talvez eu não consiga explicar direito, mas vou tentar vocês tentarem entender, certo? Olha só. Ele tem exatamente aqui, tem vários ponteiros aqui para a gente utilizar. Ele tem aqui esse TMP, é um ponteiro que a gente criou lá em cima, acho que deixa eu ver como é que está aqui. Então, a gente criou aqui lá em cima, não, foi só, ele é uma variável local, né? Então, a gente usou essa variável local, que é uma variável temporária, e tem aqui também o ANT. Esses dois são dois ponteiros que foram criados, e esse outro aqui também é outro ponteiro que ele verifica os vértices para os quais se o caminho se conhece como caminho mínimo. Então, vai precisar aqui, basicamente, de alguns ponteiros para fazer a administração do algoritmo de Dijkstra. Nós precisamos também do valor mínimo para a gente iniciar, e também temos um vetor de vértices aqui, com base no de vértices, que é um vetor com custos dos caminhos. Então, basicamente, a gente vai fazer o quê? Ele vai alocar aqui as linhas das matrizes através desse ponteiro que foi criado de forma dinâmica na memória também. Ele não usa com a função malloc, mas sim calloc, que também é uma função também que vai calcular, ele também aloca de forma dinâmica. Eu não sei explicar basicamente a diferença entre ela, entre malloc e calloc, mas eu creio que ambas eles têm funcionalidades parecidas, obviamente tem alguma distinção entre elas. Basicamente, aqui o que vai acontecer se, obviamente, se der problema na memória, na alocação dinâmica, o que vai acontecer, ele vai dizer que deu erro, aqui deu um erro, caso contrário,
ele vai alocar, ele vai dizer, nesse caso, ele vai dizer que se a gente alocou corretamente isso aqui na memória, e isso aqui também de forma dinamicamente na memória. Então, se não tiver, se a variável ANT e a variável TMP for igual a null, ou seja, isso significa dizer que houve problemas na alocação de memória desses dois ponteiros de inteiros, né, no caso para o ANT e o TMP. Também fazemos isso para a variável z, que também é outro ponteiro, que nesse caso ele vai alocar para os versos para o qual se conhece o caminho mínimo. Também vai ser feito de forma dinâmica. Então, tanto a variável ANT como a variável TMP e a variável z são variáveis de inteiros para fazer justamente alocar de forma dinâmica. E é o que vai acontecer. Basicamente, aqui seria justamente só a alocação dinâmica, olha só. Isso aqui tudo, ele vai alocar de forma dinâmica para calcular as possibilidades. E onde é que realmente funciona? Olha só, é daqui em diante, né? Basicamente, ele é enorme, se você observar a nossa função, mas ele tem basicamente aqui, ele vai mostrar como se fosse uma matriz de custos, calculando basicamente todas entre as opções. Vamos supor, do vértice 1 até o vértice 7, quais são as possibilidades que existem? Ele está, basicamente, esse trecho de código, ele verifica basicamente isso, né? E também aqui o laço principal, que eu vou explicar daqui a pouco, que ele vai verificar entre as opções do custo mínimo, qual delas exatamente é o menor. Deixa eu só rodar aqui o código para vocês verem, olha só. Eu vou pegar, basicamente, aquele exemplo que eu dei, nesse caso, por exemplo, vou adicionar aqui o grafo, e vou colocar aqui na informação, deixa eu só compartilhar também aqui. Acho que não consigo compartilhar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Basicamente, tem lá aquela figura que tinha 7 cidades, que era Maringá, Presidente Prudente, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Campo Grande. Então, eu vou pegar essa imagem e eu acho que vocês não estão vendo, mas, obviamente, eu vou utilizar ela como referência, certo? Então, eu vou preencher a parte da cidade de Maringá, que é a cidade 1. Então, a cidade aqui tem 7 vértices, certo? Essa distância, no caso, são 7 cidades, sendo que cada um é uma legenda, certo? Então, a origem aqui, por exemplo, seria a cidade de Maringá, que é a cidade 1, e tem justamente, ela está ligada com a cidade de Presidente Prudente, que é a cidade 2, e tem um custo lá que é 173 quilômetros, certo? Eu não sei se é quilômetros, mas deu 173. Aí eu adiciono esse custo. Ele vai entrar em loop, né, até que você digite a opção 0 para sair, certo? Caso a origem seja 0. Porque se a origem for 0, ele para de rodar aqui. Aí ele tem também, no caso, Maringá, ele está ligado também com a cidade de Campo Grande, que é a cidade 7, com um peso ali de 558. Aí você pode perceber lá na figura, acho que é melhor compartilhar, né? Deixa eu ver se eu compartilho a tela inteira aqui. Deixa eu só sair aqui. Só um minutinho. Bom, olha só, essa cidade aqui, esse algoritmo, e a gente vai tentar... Deixa eu ver se tá... Peraí. Vou ficar alternando aqui, certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui, nesse caso, eu vou adicionar um grafo, que é basicamente esse aqui, e é o que vai ter, o que iremos ter.
temos aqui a cidade de Maringá, que é a cidade 1, que nesse caso, sim, ele pede pelo número diverso, no caso são 7 cidades. A cidade 1, que seria a cidade de Maringá, e aqui, menos a cidade de Maringá, que seria o destino, eu vou colocar aqui a cidade entre Maringá e a cidade 2, que é Presidente Prudente, aqui, que é 2. O custo entre elas, você consegue perceber que é 173, então coloco aqui 173. Depois, entre 1 e a cidade 7, que é Campo Grande, então a origem é 1, o destino é 7, com o custo aqui de 558. A cidade 1 está ligada com a cidade 4, você pode perceber, 1 com a cidade 4, que é a cidade de Curitiba. Então, para não ficar toda hora falando das cidades, eu vou só referir justamente aos números. 426 aqui. Então, já alimentamos todas as da cidade 1. Vamos agora para a cidade 2. Mesmo que repita isso, não tem problema, certo? Então, a cidade 2 está ligada com qual? Com a cidade 7, 3 e 1. Então, 2 com 1. Então, a origem é 2. O destino é 1. Com peso 173, a gente tem que colocar todos, né? A matriz de pesos. O 2 com 7. Com peso 455. O 2 com 3 com peso 559. O 2 com 3 com peso 559. Bom, já colocamos todos os da cidade 2. Agora vamos para a cidade 3. O 3 está ligado com o 2, com peso 559. O 3 está associado com 4, com peso 410. O 3 está associado com 5, com peso 433. O 3 está associado com 6, com peso 591. Então, já visitamos todas da cidade 3. Vamos para a 4 agora. A 4 está ligada apenas com a 1 e a 3. Então, 4 com a 1 seria 426. O 4 com 3 seria 410. Pronto, né? E depois vamos para a cidade 5, que está ligado com a 3. Então, 5 com a 3 com peso 433. E 5 com a 6 com peso 442. Depois, a cidade 6 está ligada com a 7, a 5 e a 3, né? Então, 6 com 3. 6 com 3, com peso 591. A 6 com a 5, com peso 442. E o 6 com 7, com peso 1.276. Bom, aí falta só a 7 agora. 7 com a cidade 1, com peso 558. A 7 com a 2, com peso 455. E, por fim, a cidade 7 com a cidade 6, com peso de 1.276. E aí eu coloco o 0 para sair, aqui já está alimentado. E aí eu vou colocar o 2, que seria justamente para procurar os melhores caminhos. Então, ele vai dar aqui como várias respostas, e aí ele vai me dar o caminho que existe e o custo para cada das opções. Então, obviamente aqui, da cidade 1 para a cidade 1, é justamente aquela função que ele verificava de 1 para cada das opções, nesse caso de 1 para 1, de 1 para 2, de 1 para 3, de 1 para 4, de 1 para 5, de 1 para 6 e de 1 para 7. Ele dá justamente o trajeto e o custo. É exatamente isso que vocês vão fazer nos exercícios. Então, do 1 para 1, vamos dizer que aqui não existe um laço, né? A gente não colocou, então não existe um caminho para ele. Então, a gente vai dizer que não existe. Depois, obviamente, da cidade 1 para 2, ele já está ligado entre eles, e o menor caminho seria 173, então você pode perceber aqui que a saída é 173 e o custo que é dado é 1, nesse caso, o trajeto é de 1 para 2. E depois, de 1 para 3 aqui, seria justamente as cidades 1, 2 e 3, tem esse caminho. Tem esse outro caminho aqui, ou seja, tem vários caminhos que vai
para as opções. Então, tem uma função que ele vai calcular, por exemplo, todas as possibilidades para chegar no caminho para a cidade 3. Quais são essas opções? Tipo, eu tenho de 1 para o 7, para o 2, para o 3, de 1 para o 7, 6 e 3, de 1 para o 7, 6, 5, 3, 1 para o 4, 3. Ele vai calcular todas as opções. Por isso que ela vai ter que precisar da função malloc, da função da alocação dinâmica da memória para fazer justamente todas as opções. Por isso que a gente não sabe quantas posições. Então, ele vai alocando de forma dinâmica na memória. Então, ele vai verificar entre as opções, por exemplo, ele vai calcular que tem esse caminho de 1 para o 4 para o 3. Se você somar esses dois, vai dar um valor maior do que a soma desses dois aqui, que é o menor caminho que foi dado. Ele deu exatamente aqui o menor custo, que é 1, 2, 3, com custo 732, né? Aqui como sendo a soma desses dois valores. Obviamente, tem outros caminhos aqui, porém com um custo maior, né? Por exemplo, então ele não deu essa opção aqui como saída. Do 1 para o 4, ele deu justamente a ligação direta de 1 para 4, que é 426. Então, você vai verificar nas opções todas as possibilidades. Por exemplo, do 1 para chegar no 4, quais são? Tem a ligação direta, mas às vezes pode ser que seja o maior valor, né? Vamos supor que aqui seja um valor muito alto, né? Tipo mais de 1.000 de distância. Ele poderia ter essa opção aqui, por mais que seja mais cidades que poderiam ser percorridas, por exemplo, pode-se dizer que também tem uma possibilidade aí de que essas cidades, por mais que eu visite muitas cidades, mas ele me dê um menor caminho. É possível também, certo? Por exemplo, da cidade de 1 para a cidade 6, ele tem aqui esse trajeto. Olha só, eu poderia pegar 2 cidades apenas, né? Olha só. Ah, mas eu só vou visitar 2 cidades, talvez esse seja o menor caminho. Mas não, ele deu aqui um caminho aqui com custo menor do que se você somar 558 mais 1.276, por exemplo. Se você somar esses dois valores, vai dar um custo enorme. E aí, obviamente, ele vai pegar a opção menor, que é 1, 2, 3 e 6. Então, 1, 2, 3 e 6 seria exatamente a soma desses três valores aqui, que permite que, ao somá-los, vai ser o menor caminho existente. Então, nos exercícios, vocês podem rodar o algoritmo, tanto para a atividade de estudo 11, também como a atividade de estudo 12. Na atividade de estudo 11 não é obrigatório rodar esse algoritmo, mas você pode verificar, por exemplo, ele pede um menor custo, por exemplo, quando vai da cidade 1 para a cidade 6, por exemplo, pode ser. Aí você vai ter que calcular nas 5 opções que são dadas, por exemplo, 5 grafos, qual delas seria o menor valor entre o trajeto. Então, você vai me dar exatamente o custo e também o trajeto do algoritmo, ou seja, o trajeto que é feito, a visita dos vértices que são feitas. Então, você pode fazer justamente através de uma matriz, né, de opções, por exemplo, da cidade 1 para a cidade 6, quais são as opções? Obviamente, o algoritmo ele só dá a resposta final aqui, mas existe um processo que é feito. Que processo é feito é esse? Por exemplo, ele vai me dar exatamente, vai calcular todas as opções de 1 para 6. Quais são essas opções? Então, 1, 4, 3, 5, 6. 1, 4, 3, 6. Seria 2 caminhos, né? Depois tem 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 6. Eu poderia também sair de 1, 2, 3, mas voltar para o verso de origem não faz sentido. É por isso que ele não usa esse trajeto. Ele pega justamente só as opções que são viáveis. De 1 para 7 e 3 pode ser de 1, 2, 7 e 3. Desculpa, 1, 2, 7 e 6. Ou seja, ele vai pegar todas as opções e, dentre essas opções, vou somando os custos. Ele vai ter justamente esse custo que é calculado. Então, consequentemente, ele vai me dar exatamente aqui o menor entre eles. Por isso que no algoritmo ele usa exatamente aquela técnica em si. Então, ele calcula de 1 para 7, né, para todas as opções, assim como tem de 2 para 1, de 2 para 2, vai me dar justamente todas as opções, caso eu queira, por exemplo, viajar, por exemplo, entre essas cidades. Você pode até usar esse algoritmo, rodar esse código para vocês, tipo, e calcular qual seria o menor custo entre as opções que são dadas. Por exemplo, você pode alimentar o grafo com base nas cidades, por exemplo, e o custo, que é dado justamente a quantidade de quilômetros,
e verificar, por exemplo, entre as opções, qual seria a menor. Por exemplo, se você sai da cidade 2 e quer chegar na cidade 5, então o menor custo seria esse, seria pegar a cidade 2 para a cidade 5, seria 2, 3 e 5, ou seja, esse trajeto aqui que é dado. Então, ele vai me dar exatamente para todas, seria para todas as opções, certo? Como é que seria a matriz? Deixa eu só terminar de executar aqui. Bom, então seria exatamente isso que vocês vão fazer. Essa matriz que eu me refiro seria exatamente como? Seria, dada a opção, deixa eu só explicar aqui, entre essas duas opções. Eu tenho aqui, eu vou pegar justamente a cidade 1, vamos supor, eu peço para calcular o menor caminho entre a cidade 1 até a cidade 6. Então, aí você vai pegar justamente, vai pegar uma matriz como essa, e tem justamente as opções, né, de 1 para a cidade, o trajeto aqui, deixa eu ver aqui como é que seria. De 1 para 6, né, de 1 para 6 como seria? Deixa eu colocar primeiro assim, por exemplo. Eu quero sair da cidade 1 para a cidade 6. Como seria isso? Eu tenho, quais são as possibilidades de trajetos aqui? Ele vai me dar exatamente, tem essa opção de 1, 4, 3, 5, 6. Então, 1, 4, 3, 6, 3, 5, pode ser o 3, 6, pode ser 1, 4, 3, 5 e 6. Você não precisa fazer colocar todas as opções. Obviamente, isso você vai fazer no processo de resolução, mas a resposta seria justamente só um trajeto que eu quero, conforme o algoritmo, aquele código fez. Então, olha só, do 1, 4, 3, 6, 1, 4, 3, 5, 6, é o que o algoritmo, o que aquele cálculo faz, certo? É o que o algoritmo faz, nesse caso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6. Ou, por exemplo, 1, 2, 3 e 6, certo? Então, tem essa possibilidade, né? Tem essa outra aqui, olha só, indo por 7, 1, 7 e 6. 1, 7, 6 e 1, 2, 7, 6. Então, isso aqui é o que ele iria fazer, né, na busca lá, e me dá exatamente, ele vai fazendo, percorrendo todas essas opções, e associando justamente uma matriz de custo. Por exemplo, se eu quero sair realmente da cidade 1 para a cidade 6, então eu tenho essas opções. Vamos supor que exista, será que existe mais outra? Eu não consigo enxergar outra opção, não. Poderia ser 1, 7, 2, 3, né, ela só tem esse outro trajeto aqui, 1, 7, 2, 6. Existem várias opções, né? Então, ele vai rodando até achar, então seria 1, deixa eu ver qual seria mesmo, 1, 7, 2, 3, 1, 7, 2, 3, 5 e 6. 5 e 6. Assim como 1, 7, 2, 3 e 6. Né? Saindo do 3, vai direto para o 6. Bom, aí você vai fazendo justamente entre essas opções e vai calculando, obviamente, e vai colocando isso através de um conceito até de entre os valores, né, que é dado,
Deixa eu ver como é que seria rodar o algoritmo usando o conceito de matriz ou até mesmo o conceito de pilhas, que também a gente consegue perceber. Ou pilhas ou filas, nesse caso. Talvez seja filas. Ele vai calculando, por exemplo, o custo de cada um. Por exemplo, quando fosse calcular aqui esse custo, tem esse trajeto e tem um custo associado. Do 1 para o 4, para o 3, para o 6, é só você somar aqui os valores, né? Vamos supor, deixa eu pegar aqui a calculadora. Deixa eu ver aqui. Do 1 para o 4, 4, 3, 6. Então, seria 1, 4, 3, 6, seria 426 mais 410 mais 591. Dá 1.427 como custo aqui entre essas cidades. Aí de 1, 4, 3, 6, 4, 3, 5, nesse caso, 4, quer dizer, peraí, calma. 5, 6. Nesse caso seria esse aqui, já fez, né? Seria somar esses daqui, 426, deixa eu pegar a calculadora. 426 mais 410 mais 433 mais 442, dá 1.711. Aí já, isso aqui já não é o menor valor, então ele não vai pegar esse valor aqui, já vai excluir entre as opções. Se você calcular aqui a soma de 1, 2, 3 e 6, então 1, 2, 3 e 6. Então, se você somar isso aqui, vamos supor, 173 mais 559 mais 591. Eu somei 1, 2, 3, 6, dá 1.326. 23, né? 1.323. Já é o menor valor entre as opções. Esse aqui já sai da opção. Bom, aí, acho que não usa o conceito... Deve existir o conceito do uso da matriz no sentido de percorrer as opções. Mas aqui a gente usa, basicamente, a relação que existe observando o grafo e vai contabilizando. Você não precisa fornecer todas essas respostas. Obviamente, você pode fazer como um processo de resolução. Porém, eu só quero o trajeto que seja menor. Vamos supor que seja esse o trajeto. Então, você vai colocar o custo, que é esse aqui, e o trajeto que é dado, assim como a gente fez lá no algoritmo, a saída. Vamos calcular essa aqui, 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5 e 6, né? Seria exatamente essa soma aqui. Obviamente vai dar maior, né? 173 mais 559 mais 433 mais 442. Dá 1.607. Também não é o menor valor. De 1 para 7 e 6. Vamos ver aqui. 1, 7 e 6. Se você somar aqui, 558 mais 1.276, vai dar 1.834. Também não é a melhor opção. Então, basicamente, isso como a gente faz quando vai viajar aí para algum canto. Basicamente, se você for viajar de carro próprio, ele vai calcular isso aqui, o menor valor. Então, ele vai eliminando as opções. Vamos ver 127, né? Obviamente, vai dar maior também. 183 mais 455 mais 1.276, 1.904. Já é o maior valor que a gente achou aqui. Então, também não é esse o valor aqui. Se a gente for pegar por 17235, então 17235, 6. Então seria 558 mais 455 mais 559 mais 433 mais 442. 2.447, isso aqui. E esse aqui também vai dar um valor maior do que o outro, por exemplo, de 1 para o 6, né? Então, seria 1, 2, 3 e 6. Então, 558 mais 455 mais 559 mais 591. 2.173, né? Então, também vai dar um custo grande. Então, vamos supor que tenha somente essas opções, eu acho que só tenha elas, e aí a resposta que você vai observar aqui seria exatamente esse que seria o melhor trajeto. Então, ele vai escolher entre a matriz de custo
pode ser calculado, pode ser isso aqui armazenado através de uma matriz da seguinte forma. Através essa primeira coluna seria exatamente... Peraí, duas colunas. Pronto, vamos supor que seja... Esse aqui seja os trajetos que são dados. E aqui, em formato string, esse aqui seria justamente o custo. Então, seria justamente essa matriz de custo. Então, ele vai percorrer justamente esse índice e vai calcular se isso aqui é menor do que o valor mínimo. Nesse caso, primeiramente, ele pega esse mínimo inicialmente com high value, ou seja, o maior valor que existente, né? Vamos supor que seja um valor enorme aqui. Certo? Vamos supor que seja o maior valor que existe dos inteiros. E ele vai calcular que se o número que você calculou aqui é menor do que esse, então o mínimo vai passar a ser aqui 1.427. O outro trajeto que foi calculado foi esse aqui. Não é o maior valor, quer dizer, não é o menor valor, porque já deu 1.711. Então, obviamente, ele vai me dar exatamente aqui esse valor, mas ele não atualiza a variável mínima. Aí, obviamente, quando for exatamente chegar nessa opção, que dá exatamente 1.323, que é o menor valor, vamos supor que tenha preenchido toda a tabela das opções. Aí ele vai me dar exatamente a resposta, saindo exatamente essa resposta aqui. Então, vamos supor que isso aqui tudo esteja aqui dentro, né, dentro da matriz, dentro dessa matriz de custo. Aí ele vai imprimir a saída como sendo essa, com esse custo, certo? Então, vocês podem fazer exercício dessa forma também, se vocês quiserem, colocar isso aqui dentro de uma matriz, né, um vetor solução, que ele calcula, ele basicamente preenche com base no percurso e também aqui no custo que é dado para essa atividade, nesse caso para a proposta. Certo? Então, ou você pode fazer assim manualmente, ou pode fazer rodando o algoritmo. Se vocês quiserem, eu vou disponibilizar o código para vocês. Dá para resolver as duas atividades usando o algoritmo, que ele já vai calcular o menor custo para você. Mas levando em consideração que você tem que observar justamente como é que funciona o algoritmo. Ele pega justamente ela faz essa busca, né, praticamente, colocando todas as opções dentro as opções que existem entre um percurso entre os vértices e calcula o custo, que é a soma das arestas, né, associadas a elas. Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado por demais dessa aula e nos vemos até a próxima.